Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 11 de agosto de 2026. 16 horas, horário de Brasília. A fuga de Putin para a Sibéria. O ditador russo Vladimir Putin muda suas rotas de viagem e foge em direção à Sibéria para evitar os ataques massivos de drones ucranianos na porção europeia, onde é mais atacado pela Ucrânia, justamente é o território da Rússia que está na Europa, porque a Rússia, na realidade, ela tem a parte asiática e a parte europeia. Então ele foi para a parte asiática, que é justamente onde fica a Sibéria. E ao mesmo tempo, não só lá, ele visita outras áreas também. Ao mesmo tempo, a estratégia ucraniana sufoca a logística de Moscou, ao paralisar portos, centros de importação e grandes redes de distribuição comercial de produtos. Na realidade, a Rússia está numa encruzilhada e não sabe que caminho seguir. Quer dizer, sabe, o ditador sabe, é a guerra. Mas com isso, cada vez mais, a Rússia afunda, porque a pressão econômica e social destrói a popularidade também do regime do ditador, enquanto o maior banco estatal tenta cobrir rombos bilionários gerados pelo desgaste da guerra. Assista esse vídeo, né? Até o final. Você vai conferir aqui o isolamento físico de Putin, e ele cada vez se distancia mais de Moscou. Acho que lá tem mais rotas, mais alternativas de uma evacuação ou fuga, se ele precisar. E o colapso financeiro interno que estão desestabilizando o Kremlin. Eu peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, peço a todos que deixem o like, que assistirem esse vídeo e comente abaixo, né? O que você acha dessa mudança de rota do líder russo. Compartilhe este vídeo e também não esqueçam de caprichar naquele joinha para nós, no like. Obrigado. Bom, vamos ver então primeiro aqui a fuga de Putin para a Sibéria. A ameaça aérea constante promovida pelos drones ucranianos alterou de forma drástica a rotina de deslocamentos da liderança máxima do Kremlin, ou seja, do seu ditador Vladimir Putin, que passou a priorizar de forma sistemática a Sibéria e o Extremo Oriente para a realização de suas agendas oficiais públicas. Dados levantados por agências de jornalismo investigativo demonstram que a presidência russa tenta visitar províncias localizadas distantes da parte europeia da Rússia. Esta imensa faixa ocidental do território tornou-se alvo frequente e vulnerável para as incursões dos vetores aéreos de longo alcance desenvolvidos pela Ucrânia. O planejamento oficial aponta que o chefe de Estado agendou viagens para a província de Novosibirsk, marcando a sua quinta visita a regiões siberianas em poucos meses. Novosibirsk é Nova Sibéria, né? A agenda oficial na localidade inclui compromissos com governos regionais e inclusive com o governo central regional da Sibéria, em Andrei Tavnikov, além de vistorias em centros acadêmicos e científicos locais. Porque ele não quer ficar, ele tem medo que possa haver um ataque de drones contra a residência dele, onde ele tem um bunker, né? Ou contra o Kremlin, que também lá tem um bunker, e ele tem medo disso, não quer que isso aconteça. Mas na realidade não é tanto uma decisão pessoal, é também uma decisão pessoal dele, mas na minha avaliação, isso é uma estratégia do grupo dele. Ele, como ele está tentando se preservar no poder, como vimos na data de ontem, está ele e a KGB fazendo um cerco aos oligarcas e cada vez diminuindo mais o tamanho da democracia e mais um autoritarismo ditatorial que ele está impondo. E isso, se continuar assim, se ele não tiver uma força que se oponha, ele vai conseguir fazer isso. Mas ele também saiu dali porque ele pode sofrer um atentado pelos próprios russos. É mais fácil ali dentro de Moscou, ou dentro de São Petersburgo, nessas regiões aí, né? E também, inclusive, a casa que ele mais gosta é a mansão de Valdai, que ele tem medo que seja atacada. Já mentiu que os ucranianos atacaram, quando nunca atacaram, estavam lá mais próximos, 100 quilômetros de distância.
Então esse é Vladimir Putin, ele está se preservando, eu acho corretamente como líder, não critico isso, né? Acho que ele está fazendo certo. Agora, a análise detalhada das viagens dele revela que quase a totalidade das aparições públicas do ditador aconteceram em áreas geograficamente isoladas do risco de ataques que venham do céu, ou seja, de drones ou de aviões, né? Então ele está longe disso. Eles inclusive fizeram uma análise nas regiões que ele vai, por exemplo, Sibéria. Sibéria sofre alguns ataques, sofre, mas não é todo dia, né? E ele sofreu ataques, outras regiões na Ásia também sofreram ataques, mas ele procura, dentro dessas que sofreram ataques, ele procura regiões onde não tem alvos, como uma refinaria, por exemplo, né? Que pode sobrar alguma coisa para ele na região. Podem descobrir que ele está na região também e atacar o local onde ele está. E entre os destinos selecionados pelo esquema de segurança presidencial figuram os distritos de Irkutsk, Omsk e a província de Krasnoyarsk. Tudo isso distante de Moscou. A única exceção a essa estratégia de isolamento ocorreu durante uma cúpula internacional agendada na cidade de Kazan, situada na Rússia europeia, recentemente. Para viabilizar essa única agenda, as agências de segurança estatais mobilizaram contingentes policiais de diversas regiões, bloquearam sistemas locais de comunicação e o ditador mantém aparições também restritas a Moscou e São Petersburgo, aí a localidade de Valdai, onde estão fortificadas as suas principais residências de comando. A obsessão com a proteção pessoal do ditador, né, escalou de forma significativa, após relatórios de inteligência indicarem tentativas reais de ataques contra a base de Valdai. Acho que aí eles exageraram. Não sei se a Ucrânia estava pensando em atacar essa residência oficial dele em Valdai. Eu acho que é mais uma coisa da cabeça deles, até para ver se o pessoal fica com pena dele, ou justificar porque ele não está indo lá. Porque quando ele vai lá, todo mundo nota, porque Valdai é uma cidade pequena. Não é uma metrópole, né? Então é uma cidade de menor porte e todo mundo fica sabendo. Até pela movimentação de segurança, de polícias, esse tipo de forças de segurança, né? Alvos comerciais e a crise logística da Rússia. A estratégia ucraniana de golpear as redes logísticas em solo russo, privadas, produz impactos severos que transcendem o campo estritamente operacional. Especialistas econômicos têm apontado que os grandes centros de distribuição e armazéns russos funcionam de forma camuflada para estocar produtos de dupla utilização. O que é produto de dupla utilização? Pode ser usada, por exemplo, para indústria civil, vamos dizer, para fazer uma geladeira, ou também para ser usada num tanque de guerra, né? Uma hipótese, um exemplo, ou seja, de dupla utilização. Essas instalações civis servem para receber microchips, componentes eletrônicos e aeronaves não tripuladas importadas diretamente de mercados asiáticos, como a China. Então, essas empresas como a Wildberries, né, a Ozan, que teve pelo menos 1 ou 2 depósitos destruídos, eles que compravam para o governo russo. Eles eram os compradores da China, principalmente, de outros países que se dispõem a negociar, apesar das sanções com a Rússia. Então, eles compravam e revendiam para o governo russo. Por atuarem como engrenagem de reabastecimento, também das frentes de combate, esses complexos logísticos figuram como alvos militares totalmente legítimos, ou seja, a partir disso que quando a inteligência ucraniana descobriu isso, que ela passou a bombardear diretamente esses depósitos, né? E o principal que mais atendia justamente era a Wildberries. As incursões cirúrgicas contra esses pontos de distribuição geram um impacto social imediato e desgastam a aceitação pública de Vladimir Putin. A interrupção de serviços digitais e o desabastecimento de combustíveis provocam insatisfação popular e longas filas em postos de abastecimento. A rede de varejo digital, a Wildberries, que opera como um verdadeiro monopólio comercial na Rússia, ela é a maior de todas, sofreu perdas diretas que afetaram milhões de usuários por todo o país. Este estrangulamento financeiro atinge diretamente as grandes instituições bancárias estatais que financiam o esforço de guerra do Kremlin. O banco estatal VTB, um dos maiores conglomerados financeiros da Rússia, lançou uma emissão emergencial de ações
para tentar estancar suas perdas de capital. A instituição financeira registra um rombo contábil acumulado de aproximadamente 600 bilhões de rublos. É muito dinheiro. Para mascarar essa falência, o banco estatal foi forçado a realizar uma fusão corporativa com o grupo Wildberries, integrando operações comerciais e bancárias. Essa manobra financeira confirma que a destruição dos centros logísticos de suprimentos está asfixiando a estabilidade monetária de Moscou. Eu falei Moscou, mas na realidade é porque é ali que se concentra o poder, mas na realidade é da Rússia. Essa estabilidade tem reflexos na economia da Rússia. Teve pelo menos 20 armazéns desses, os menores de 100 mil metros foram destruídos, teve até de 150 mil metros quadrados. Para nós concluirmos, essa mudança geográfica de Vladimir Putin comprova o sucesso da Ucrânia, da dissuasão através dos ataques aéreos. Ao buscar refúgio na Sibéria, inclusive em profundidade, lá onde a Ucrânia nunca atacou e não se sabe se atacará, o líder russo admite implicitamente que o escudo de defesa aérea de Moscou não garante a imunidade absoluta, nem para ele, né? A destruição dos centros de suprimentos e o rombo bilionário no caixa do banco VTB expõe um regime que perdeu o controle sobre a estabilidade da sua retaguarda, e a vulnerabilidade econômica e militar da Rússia acelera um colapso interno e desgasta o apoio da população ao conflito. Peço a você, vamos lá, continue acompanhando as atualizações diárias sobre essa guerra de atrito, assinando o canal, inscrevendo-se no canal, não custa nada. Conto com você, não esqueça, tá? E também peço a todos que deem um like, compartilhem e façam seus comentários. E rogo a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.